Ok, Feito. obrigado. Obrigada. Olha, o Douglas de Pernambuco também falando que tá bom o áudio. Legal. Bem-vindos, pessoal. Isso aí, muito obrigado pelo prestígio, né? Pela presença. Daqui 10 minutinhos a gente começa para cumprir o cronograma, né? Segundo o nosso cronograma, o início está previsto para as 19 horas. A gente está aguardando o pessoal da Albatec chegar aí. Fábio, a hora que você tiver um feedback deles. Já promovi o Augusto aí para painelista. Ótimo, muito bom. Posso colocar o vídeo do Cable App aqui enquanto isso? A gente está esperando, pelo menos o pessoal que está aí vê um pouco de uma ferramenta que a gente tem? Ou eu estou atrapalhando o Não, curso? não. Legal. Manda bala aí. Sempre bom. Cable App é um aplicativo, para quem não conhece, Cable App é um aplicativo da Prysmian para fazer cálculo de condutores elétricos, né, de baixa tensão. Daqui a pouco nós estaremos incluindo aí esse cálculo que eu vou fazer, tá bom? Que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Nós vamos incluir também no Cable App, tá? Então, aqui já é uma prévia do que vocês vão ver no aplicativo da Prysmian, tá? Então, manda bala aí, Marcela, fica à vontade. Quem quiser baixar, fiquem à vontade para fazer o download aí do aplicativo, tá? Legal. Opa, olha que o chat está aqui, deixa eu trazer para cá. Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. Dá play no vídeo para a gente ver. Eu tô vendo a sua tela ainda. Espera aí que eu compartilhei a tela errada, então. Acho que é Mas a vocês outra estavam tela. ouvindo o som? Sim. Ah, então tá bom. Boa noite, meus amigos. Olá, Augusto. Boa noite. Ô, Augusto, tudo Muito bom? prazer. Sou Marcela aqui da Prysmian. Prazer, Marcela. Igor e o Fábio já são de casa. Legal. Eu trabalho aqui no marketing, tá? É muito bom conhecê-los e fazer esse curso junto com vocês. Canal aberto aqui. Vamos perturbar muito. A Marcela que vai dar o suporte para a gente aí, Augusto, nesses treinamentos no nível Brasil, ela que comanda o marketing aqui da Prysmian, tá? Então, ela que é o apoio nosso interno aqui e que vai dar o suporte para a gente aí em todos os treinamentos que a gente for trabalhar. Tá bom? Perfeito, sensacional. Ó, agora eu vou na tela certa, tá? Isso aí. Agora sim, né? Play. Quem quiser fazer o download aí, ó, mira a câmera na tela, pega o QR Code. Tem tanto para Google Play quanto para Apple Store.
Ok. Para quem não está muito familiarizado aí pelo aplicativo Zoom, né? Eu não sei se todos estão pelo notebook ou se estamos pelo celular. Quem está pelo celular, ele sempre vai aparecer a tela do que a gente está compartilhando. E aí, se você for rolando para a direita ou para a esquerda, você vai alternando entre os conteúdos, né? Então, você vai ver o vídeo do Igor falando, que sou eu, do Fábio, do Augusto e etc. Aí, se você quiser travar somente na tela da apresentação, tá? Vai correndo, vai passando o dedo assim, aí você consegue fazer um pin, né? Você consegue fixar essa tela para que você fique olhando somente a apresentação. A gente não está apresentando nada no momento, né? Mas na hora que começar a apresentar, isso vai aparecer automaticamente na sua tela. Já no aplicativo, ou melhor, já no software pelo computador ou pelo notebook, né? Aí você tem um pouquinho mais de ferramentas, né? Você consegue ver todo mundo junto, você consegue expandir mais a tela, enfim. Só umas dicas aqui para você tentar verificar, ter o melhor conteúdo possível aí e da melhor forma possível, ok? Aqui, ó, Fábio, tem... pois Opa, não, Marcela, vai lá. desculpa, Igor. Não, é que eu tô vendo o chat. Leonildo Reis acabou de levantar a mão. Deixa eu ver aqui o É chat. alguma dúvida? A gente pode usar o chat para perguntar, tá, Leonildo? Acho que é o jeito mais. Ou se abaixou a mão, talvez tenha sido por engano. É isso aí. Não, é que pode ir testando aí, tá? É isso aí, vai Se você apertando os botões. vai apertando e vai testando. Se você apertar, levantou a mão, aí vai aparecer uma amarelinha aqui pra gente, a gente vai, opa, tem alguém perguntando aí. E se vocês quiserem, fiquem à vontade para usar o chat. O Fábio vai me ajudar, o Augusto também, né? As perguntas que forem aparecendo lá no decorrer da apresentação, a gente vai pontuar e vai parar, e enfim, vamos tentar fazer o máximo possível aqui o aprendizado para todos, tá? Olha lá, o Leonido só falou que era só para ter certeza que ele estava no treinamento. Você tá sim, cara. Ah, tá sim, tá. A Tá gente está vendo funcionando, você estamos aqui. de olho. Estamos de olho. Não, legal. Olá, Marcela, essa aula ficará gravada? Pergunta do Douglas. Sim, a gente está gravando sim, tá, Douglas? Depois a gente vê a melhor forma de compartilhar o vídeo com vocês, porque ele é pesado, eu não sei a forma simples da gente compartilhar a aula, tá? Ok. Marcelo, se vocês compartilharem comigo, eu lanço no YouTube nosso aqui. Aí é tranquilo para distribuir. Tá É só bom. disponibilizar o arquivo que eu coloco no YouTube. Os canais, Legal, os canais que a gente Augusto. tem. Legal, muito bom. Simples. Diga lá, Claudinei. Claudinei não, Claudeni. Claudeni abaixou, levantou a mão e abaixou rapidamente. Só para testar também, né? Marcelo Braga já está conosco? Já tô. Boa tarde, boa noite, já comecinho de noite, boa noite a todo mundo aí. É isso aí, Obrigado. Marcelão. Vamos Como é ver, que você está? Marcelo. Bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô Muito na bom. fábrica, Marcelão tá Isso. mascarado porque ele tá na fábrica. seguindo os protocolos aí. Ah, muito bom. Oi, Augusto, como é que você tá? Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus, tudo na paz. Mais um treinamento de muitos, né? Se tudo der certo. E já deu certo, eu creio que já tenha dado tudo certo. Vamos nos encontrar muitas vezes. Estamos aí com o cara, hein? Igor Delibório. Esse é o cara. E detalhe, viu? O pessoal já tem gente me cobrando outra turma de cabeamento estruturado. Já Pois tem é, gente para que quem diz, não eu não fiquei assistiu, né, sabendo, eu Augusto? perdi, não sabia. Não sabiam ainda, a gente não consegue ainda alcançar o país todo, né? Tem estados aí que ainda temos uma deficiência grande, já outros já estão bem realmente
Então, justamente pelo incrível que pareça, o pessoal da área de Campinas que não sabiam, são os que querem fazer. Só que não tinha ouvido falar nada dos cursos. A gente vai preparar um próximo aí partir pro mês que vem, daí a gente divulga. Trabalhamos junto esse treinamento aí e Beleza. divulgamos, ok? Ó, tem um que tá me chamando aqui, tá dizendo que não está ouvindo a gente. Me chamou aqui pelo WhatsApp dizendo que não está ouvindo. Será que o pessoal está aí, todo mundo Marcelo? ouvindo? Será que Pra ele mim tá habilitou o normal. áudio lá? Aqui tá normal. Aqui também está normal. O pessoal no chat ouvindo. diz que está ouvindo, talvez seja alguma coisa da conexão, alguma dificuldade ali. Ó, Marcelo, tá. Pessoal, eu já decidi compartilhar aí a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela? Já sim, Sim. Igor. Perfeito. Porque aqui também já fica uma dica e uma orientação, né? Hoje, dia 14/10, estamos fazendo aí esse treinamento, né, de cálculo de condutores para um sistema fotovoltaico de 5 kW, né? Aí faltou o número 5 ali. E no dia 21/10, ou seja, daqui uma semana certinho, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, a gente vai fazer aí sobre a importância, né, da escolha correta dos cabos na instalação. Existem diferentes tipos de cabos que a gente deve tomar atenção aí quando for escolher para esse tipo de sistema. Então, aqui, para situar a todos, nós estamos fazendo esse treinamento, como vocês podem ver ao fundo da tela aí, sobre o assunto de sistemas fotovoltaicos, né? O que a gente tem que considerar, quais são os produtos e cabos que são usados nesse setor, né? É uma parceria aqui com a Prysmian e a Ubatec, né? Então, já para próximo treinamento lá, ó, inscrições pelo site lá embaixo, www.atpe2018.org, tá certo, Augusto? Ali você consegue fazer... Perfeito. Perfeito. Então, aproveitando aí que eu chamei o Augusto já, gostaria que você fizesse aí, Augusto, uma introdução, e depois a gente, na sequência aqui, eu vou chamando o Marcelo, o Fábio, e a gente começa já, porque já são 19h05, né? Demos aí 5 minutos de tolerância, mas vamos prestigiar as pessoas que aqui estão, ok? Senhoras e senhores, boa noite. Com muito prazer que recebemos novamente aqui nossos amigos da Prysmian Group para mais um treinamento de excepcional qualidade. É uma multinacional, como todos conhecem, então eu acho que as apresentações nem se fazem tão necessárias. Mas mesmo assim, eu gostaria de agradecer aos nossos amigos por estarem aqui, agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso treinamento. Esse é o segundo treinamento com a Prysmian, de muitos outros que ainda virão. Então, muitíssimo obrigado, meus amigos. Meus amigos, a sala é de vocês, fiquem à vontade. Legal, muito bom. Fábio? Chamada, hein? Boa noite, pessoal. Sou Fábio Calandria, sou da área comercial da Prysmian. Trabalho na empresa há 14 anos e estou aí para dar um suporte para o Igor aí, para o pessoal que vai conduzir esse treinamento. Espero que consigamos atender todas as expectativas e ficamos à disposição aí, tá bom? Obrigado. Olá, Marcelão. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu sou Marcelo Braga, sou da divisão de MMS, que é Multimedia Solution. Sou parceiro de trabalho do Fábio Calandria e a gente atende aos diversos canais
de clientes pelo Brasil todo. E é um prazer estar com vocês e um bom treinamento que sirva para enriquecer todos os conteúdos aí nessas abordagens que o Igor vai fazer. Marcela? Boa noite, pessoal. Eu sou Marcela, responsável pelo marketing aqui da Prisma Brasil. Estou muito animada com esse curso, essa parceria que a gente criou. Acho muito importante trazer isso e esse conhecimento técnico aqui dos cabos, a importância das instalações seguras, e é muito bom esse papel aqui que todos vocês executam, né, no Brasil afora. É muito legal. Espero que vocês aproveitem bastante o curso de hoje. E dúvidas, estão aqui no chat para responder e vamos nos falando. Ok, muito obrigado a todos, então. Vamos dar início aqui. Eu estou com a palavra, meu nome é Igor Delibório. Eu vou comentar vou falar para vocês aqui sobre o cálculo de condutores para sistema fotovoltaico, tá? Esse é o tema de hoje. Eu costumo dizer em qualquer treinamento que eu faça, eu sei a minha parte, eu sei um pedaço, mas a parte de vocês, eu não sei. Então, aqui eu gosto de fazer uma troca de conteúdo, uma troca de informações. Eu espero de verdade aí que vocês interajam com perguntas, até mesmo com informações, né? Que caso queiram complementar aí o que eu estiver falando. E aos amigos aí, o Fábio e ao Marcelo, se puderem, eu não estou vendo aqui o chat, tá? Para mim a tela tá dividida aqui. Então, qualquer coisa, vocês me deem um toque aí, o Augusto também, tá, Augusto? Me dá um toque aí, se precisar a gente para e vamos seguindo aqui, ok? Então, só falando brevemente aqui do que é a Prysmian hoje, alguns números e algumas informações, isso aqui é bem breve, a gente já vai começar com o nosso conteúdo. 1879, né, bem antigo, né, ou seja, você pode ver, né, Pirelli cria o setor de cabos, então, Pirelli, né, Prysmian, ela tem origem na fábrica da Pirelli, né, que fazia pneus, e em 879 criou a divisão de cabos. Quando foi em 1929, ela veio para o Brasil, né, e em 2005, nós fizemos aí a venda, né, a Pirelli vendeu a parte que fabricava os cabos, e aí por isso que se tornou o nome Prysmian. Dali, então, em 2011, foi adquirida uma marca chamada Draca, né, que vem da antiga Telcom, que fazem aí os cabos de telecomunicações, os cabos de MMS, como o Marcelo comentou aqui, né, de Multimedia Solutions, né, ou seja, cabinho de rede. E aí nós nos tornamos um grupo, né, porque são duas empresas, Prysmian e a Draca. E agora, mais recentemente, em 2018, nós tivemos a aquisição também de uma grande empresa chamada General Cable. Essa empresa, ela também vem das antigas Phelps Dodge e Alcoa, para quem não sei se estão familiarizados, são empresas que eram até então concorrente da Prysmian, né? E aí, em 2018, a gente unificou. Então, hoje nós temos aí um grupo formado por 3 empresas, a Prysmian, que é a antiga Pirelli, a Draca e a General Cable. Então, com essa configuração, hoje nós nos tornamos líderes mundiais, né, na fabricação e fornecimento de cabos para todos os setores. Então, aqui eu tenho um número de 11,5 bilhões de faturamento, são 112 fábricas espalhadas pelo mundo, né? São mais de 50 países ao todo, 25 centros de pesquisa e desenvolvimento, tá? Daqui que nascem os produtos, daqui que a gente faz os testes, que a gente melhora compostos muitas vezes. São mais de 29 mil colaboradores e 5,6 mil patentes, né? Então, marcas de produto, tipos de isolantes, então, são patenteados aí por nós. E aqui na América Latina, nós já temos aí 13 fábricas, 3 daqueles 25 são 3 centros e 2 aqui no Brasil, tá? De pesquisa e desenvolvimento.
mais de 1.500 colaboradores, e ao todo aí, só no Brasil, são 7 fábricas, tá? Nós tivemos aí um pouquinho mais de 1,9 bilhões de faturamento, tá? E agora, recentemente, fizemos aí um investimento de 150 milhões aí para fazer uma nova fábrica que fica na região de Sorocaba, né, que a gente chama de HQ, né, que é Headquarter Latam, tá bom? Então, esse aqui é um panorama rapidamente sobre o que é a Prysmian hoje no Brasil. E sobre os produtos que nós fabricamos, tá? A gente tem aí, tanto na linha de utilidades, né, que atende lá as linhas de transmissão, distribuição e geração de energia, né? Dentro de geração, a gente tem todos os tipos, tanto a geração hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, térmica e etc. E na indústria, né, nós temos aí os cabos de média tensão, cabos de energia, instrumentação e controle. Trabalhamos aí com petróleo, gás e surf, né, que surf no caso seria os cabos offshore, né. Temos aí os cabos automotivos, elevadores, especialidades em geral, e também trabalhamos aí com os instaladores, né, que também usam majoritariamente aí os cabos de baixa e média tensão, cabo livre de halogênio, né, a gente vai falar um pouquinho dele aqui, que é o Alphamex, e resistentes ao fogo. No setor de telecomunicações, a gente tem aí as fibras óticas, né, os cabos óticos, a parte também de conectividade entre esses cabos, né, a parte passiva de conectividade, os cabos também de cobre, que são os cabos LAN, né, e soluções multimídia, né, como cabo de dados, antenas e redes, tá? Então, aqui é um portfólio um panorama bem geral aí, e também, do ponto de vista técnico aqui, bem completo para atendimento aí de todas as áreas. Então, sem mais delonga aí, vamos falar do cálculo específico aí que nós vamos trabalhar aqui agora. Primeiro de tudo, nós temos que saber que no nosso setor elétrico, né, tudo é regulamentado por norma. E não seria diferente aqui na questão dos fotovoltaicos, tá? Então, guardem 3 normas aí. Essas 3 normas são as principais que a gente vai ter que mastigar elas aí, para poder entender o contexto que existe por trás desse assunto. Além disso, eu queria fazer aqui um comentário, que eu faço parte da comissão de estudos da ABNT, tá? Então, eu participo também na parte de confecção de normas, da 5410, principalmente. E, então, eu trouxe aqui um pouquinho do meu conhecimento relativo a esse conteúdo das normas também, ok? Então, primeira delas, né, a 5410, ela foi uma norma publicada em 2004, fala de instalações elétricas de baixa tensão. Depois a gente tem a 16612, ela é uma norma publicada em 2017 e fala de cabos de potência para sistemas fotovoltaicos não halogenados e isolados com cobertura para tensão de até 1,8 kV/cc entre condutores, ou seja, requisitos de desempenho do cabo. Então, essa norma é do cabo. Nós vamos falar também um pouquinho aqui da 16690. Ela foi publicada mais recentemente, 2 anos atrás, 2019. E, inclusive, mês passado, ela já começou a ser atualizada, tá? Então, o mercado entendeu que a norma que a gente publicou há 2 anos atrás não estava suficientemente boa, então a ABNT, já mais que depressa, já está promovendo essa atualização, né? Então, ela está passando agora, nesse momento, por uma revisão, essa norma. Então, muito provavelmente, daqui 1, 2 anos, a gente consiga liberar aí uma nova versão da 16690. Essa norma, ela está relativa às instalações elétricas dos arranjos fotovoltaicos, tá? E, inclusive, esse título aqui, ele vai mudar, tá, gente? A gente vai provavelmente falar sobre instalações elétricas do sistema fotovoltaico, e não só dos arranjos. Então, tudo que compõe o sistema, muito provavelmente vai entrar nessa norma para complementar ainda mais e dar um pouco mais de subsídio aí para quem tem necessidade de trabalhar com esse mercado, ok? Então, essa é
necessidade do mercado que foi atendida pela ABNT aí. Tá um pouquinho embaçado aqui, mas eu acho que dá para ler. Isso aqui é uma foto da norma, então não está muito legal. Mas vamos falar lá dos requisitos aí, né? A 16690, que fala da parte de instalações, lá na página 36, ela tem lá os níveis de proteção contra sobrecorrente, a mínima capacidade de corrente nos circuitos, tá, tem parênteses, ver a tabela 5, queda de tensão e a potencial corrente de falta. Corrente de falta nada mais é do que corrente de curto-circuito, né? Então, estes são os pré-requisitos ou os critérios, né, que são mais usuais aí e que são necessários para que você dimensione e verifique a instalação elétrica, tá? Dos cabos aqui, que é o nosso objeto de estudo. Então, a gente tem que olhar para essas quatro informações. E o nosso objeto de estudo aqui vai ser um cálculo para sistema fotovoltaico de microgeração, tá? De 5 kW, tá? Então, é um sistema relativamente, acho que pode considerar doméstico, né? Ele é pequeno. Nessa foto aqui, ele está num teto de um pequeno prédio, um comércio, por exemplo, tá? Então, é um sistema que a gente vai usar aqui como nosso objeto de estudo. Então, vamos lá. A abrangência das normas. Aqui, dependendo do ponto de vista, a gente tem dois tipos de considerações. Então, eu vou falar de um deles. Eu tenho aqui o lado CC, tá? Que a gente fala de corrente contínua, né? Que são, eu até coloquei aqui, ó, cabos, o cabo Brissan, né? Que é o que faz a interligação entre as placas, que é o positivo e o negativo das placas. Esse é o cabo que vai ficar exposto, muitas vezes, né, exposto aos intempéries, a sol, chuva e tudo mais. Então, ele precisa ser um cabo específico para essa finalidade. E eles todos fazem aqui uma string que vai para uma caixa, né, uma caixa chamada string box. Essa nada mais é do que uma caixa passiva, né, que recebe ali os cabos e direciona, muitas vezes para apenas um conjunto de cabos. Ele transforma a quantidade da string em um único conjunto de cabo que vai para o inversor. Depois eu tenho aqui o lado CA, né? E o lado CA eu saio do inversor e vou para o meu quadro. Esse quadro aqui pode ser o quadro diverso, eu só coloquei o nome de quadro para não criar nenhuma interpretação errada, mas aqui eu posso ir para a carga diretamente, ou eu vou para uma rede elétrica, tá? Eu posso usar um relógio bidirecional em que eu devolva essa energia para a rede elétrica, ao invés de consumir ela numa carga, ok? Então, agora vejam os pontilhados, tá? Notem aqui que os pontilhados, eu coloquei que como tudo isso aqui é uma instalação fotovoltaica, então ela está sendo abrangida pela 16690, a norma NBR 16690. Já esse pedacinho aqui, saindo do inversor, ela já pode ser considerada uma instalação conforme a NBR 5410, tá? Vou te mostrar uma outra percepção. Existe uma outra percepção, mudou muito pouco aqui. Se vocês perceberem, eu avancei aqui, ó. Ao invés de parar no inversor, eu avancei até até a string box. Então, dependendo da instalação, saindo da string box, eu também já posso considerar que a instalação ela está de acordo com a NBR 5410, porque no final das contas nós estamos falando de norma de baixa tensão, de instalação de baixa tensão. E para baixa tensão, a NBR 5410 nos atende muito bem. Qual que é a diferença? Eu vou voltar aqui, ó. A diferença é que se da string box até o inversor, os meus cabos forem ficar expostos numa instalação realmente mais, como se diz, mais perigosa, ou até mesmo com uma radiação solar, chuva,
ou seja, com uma situação mais agressiva, vamos dizer assim. Então, aqui eu ainda usaria os cabos PRISM, que são os cabos chamados aí, os cabos fotovoltaicos, que são cabos mais nobres, cabos com umas proteções maiores, eu vou falar sobre eles ainda. Então, eu poderia... Pois não? Posso interromper aqui com uma pergunta do chat, já que você está Claro. falando aqui da String Box? Sim. É se existe algum componente elétrico na String Box. Depende da concepção. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, ela é só um barramento, tá? Que ele recebe todos os cabos, e aí esse barramento faz uma unificação do sistema, né? E aí depois você sai desse barramento com 2 cabos apenas, ou não, dependendo da concepção, a própria 16690, ela também, quando você tem muitas séries, é necessário que você comece a colocar proteções. Aí depende da concepção, às vezes a série ela já tem, a placa ela já pode ter uma proteção, um fusível ou qualquer coisa do gênero. Então, tem que realmente dar uma olhada lá na 16690, porque existem várias formas. E aí na String Box, ela também teria ali algumas chaves, né, alguns disjuntores para fazer o seccionamento desse sistema, ok? Mas é ambos, tá? Mas normalmente ele é passiva, porque uma chave, na verdade, um disjuntor, ele ainda é considerado um elemento passivo do sistema, tá? Ele não tem eletrônica nenhuma, então é uma caixa realmente passiva, tá bom? Respondido aí. Então, voltando aqui, eu estava falando que daqui da String Box até o inversor, dependendo da instalação, eu preciso usar o cabo solar. E aqui embaixo, na segunda opção, se eu considerar que da String Box até o inversor, eu vou ter uma instalação, por exemplo, uma instalação subterrânea, que acontece muito nas usinas, né, na geração centralizada, aí eu posso usar os cabos tanto de alumínio, inclusive, quanto de cobre. Eu até coloquei o desenho dos dois aqui, na instalação. E notem uma coisa, da String Box para o inversor, eu vou com cabo de alumínio ou com cabo de cobre, ainda com energia, com tensão CC. Depois do inversor, eu vou com os mesmos cabos, porém com tensão alternada, tensão CA. Então, depende da concepção que eu monte, eu posso considerar aquela primeira imagem ou a segunda imagem que eu mostrei para vocês aqui. Ok? Agora, vamos direto para o cálculo agora. Primeiro de tudo, eu vou olhar os dados dos painéis, tá? Eu peguei aqui um painel como exemplo. Hoje já existem painéis mais potentes do que esse, tá? Mas o jeitão do cálculo é o mesmo. A gente só vai ter que aumentar ou diminuir a potência dependendo dos painéis. Potência nominal de saída, ele tem 320 watts. A tensão MP, né, que significa no ponto máximo de potência, VMP, 37 volts. Corrente elétrica também no ponto máximo de potência, são 8,64 amperes. Depois eu tenho a corrente de curto-circuito. Aqui a gente entra numa situação chamada STC. STC é uma sigla em inglês que vem de Standard Test Conditions. São condições padrões de ensaio. Então, nas condições padrões de ensaio, que aquela placa foi submetida, ela obteve lá 9,18 amperes de corrente elétrica, ok? E a sigla SC seria a mesma coisa que curto-circuito, tá? Em inglês é short circuit, né? Depois eu tenho a distância, que eu vou considerar 30 metros, tá? E é um dado de projeto isso aqui, tá, gente? Então, a distância do cabo até o módulo mais distante do inversor. Eu estou considerando isso. É lógico que dependendo de diversas topologias, eu posso colocar a string box bem pertinho, mais distante, ou até mesmo 100 metros de distância. Isso aqui é um dado de projeto, foi eu que considerei, e isso vai influenciar na nossa análise de queda de tensão, tá? Então, lá na frente, nós vamos olhar mais perto para esse assunto.
Ó, esse tema aqui gerou dúvida, hein? Bastante perguntas. Vou te falar. Qual é a potência máxima de um painel? Esse é de 320 watts, chega até quanto? E as placas variam de tamanhos? Sim, na verdade as placas variam de tamanho, elas, quer dizer, existe um tamanho mais ou menos padronizado, pode ser que uma varia alguns centímetros para lá, outros para cá, mas na maioria das vezes ela tem esse jeitão retangular, tá? Mas elas podem variar de potência, porque tem questão de rendimento, né, de cada célula fotovoltaica, e esse rendimento ele vai te entregar mais ou menos potência, tá? Então, por isso que a gente tem que usar os dados de placa, como se diz, né, os dados técnicos que estão que são fornecidos pelo fabricante daquele determinado produto, tá? Então, como existem milhões de fabricantes aí, eu peguei aqui um como exemplo e eu trouxe essas informações aqui para a tela. Notem que quando a gente for dimensionar, nós vamos usar a maior corrente elétrica, então é a maior potência que é na condição STC, ou seja, que foi submetida nos padrões de ensaio lá, tá bom? Então essa é a maior corrente que a gente vai considerar no projeto. Um pouquinho mais sobre o meu sistema que a gente está montando aqui, tá bom? Então, é um agrupamento de 2 strings com 8 painéis cada. Então, aqui tem um desenho esquemático, tá? Fiz aqui as conexões com os cabos da linha Prism. Esses cabos são os famosos cabos solares, e eles são, aqui, lógico, é o lado CC, né? O lado de corrente contínua, tá? Então, essa é um dado de projeto. Depois, então, como é que eu vou fazer aqui a consideração da minha potência máxima? Aí vem a pergunta do amigo aí. Tensão de cada string, tá? Então, eu pego lá 8 painéis, vezes 37, são 296, ok? Depois, eu faço a corrente de cada string, e aí eu uso aquela corrente maior, né, que é a corrente de curto-circuito, na STC, que é o 9,18, e aqui é o cálculo de potência simples, tá? Ou seja, a potência do sistema, ela vai ser 2 strings, vezes os 2 painéis, ou melhor, os 8 painéis, tá? E vezes os 320 watts. E aí me dá os 5 kW, que é o que eu comecei lá no treinamento inicial. 5.120, para ser mais preciso, ok? Gente, aqui é a associação série paralelo, tá? Por isso que a gente considerou que a tensão no sistema é sempre de uma única string. Todas as outras que estão em paralelo lá, elas vão ter sempre o mesmo nível de tensão, que é o 296, tá? Por isso que a gente considerou só uma, e por uma questão aqui de associação série paralelo, que isso aí é o básico lá do nosso querido homem, né? Bom, e uma outra informação de projeto, tá? Eu considerei aqui um ambiente de 50 graus. Ambiente, tá? Vocês estão aí, a grande maioria da Ubatec aí, né, Augusto, tá na região Nordeste, e eu sei que aí chega nesse valor aí fácil, porque são algumas medições que a gente fez, inclusive em parques solares, tá? Então chega realmente a temperaturas bem altas. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o Prism, tá bom? Eu falei que ele é o cabo responsável pela instalação das string box, então ele que vai fazer a interligação entre elas, é o cabo solar. Ele precisa ter características diferentes dos cabos convencionais que a gente encontra aí no mercado, tá? Então, primeiramente, ele é um cabo que ele tem assim, ó, ele tem uma classificação que chama 1 kV em regime AC e 1.8 kV em regime DC, tá? Então, ele suporta realmente mais tensão em corrente contínua. E quais são as características tão específicas, né, que eu estou falando tanto desse cabo aqui? Ele é um cabo que tem um condutor de cobre estanhado e ele tem que ser flexível, com classe de encordoamento número 5.
é a maior flexibilidade para cabos de energia. Por que tem que ser flexível? Porque realmente ele tem que fazer voltas, às vezes, a cantos muito acentuados para fazer a interligação das placas e, por isso, precisa ser extremamente flexível. A isolação dele é um composto termofixo que suporta 120 graus. O que é termofixo? Borracha. É diferente de termoplástico, né? Os cabos tradicionais que a gente usa em casa, por exemplo, eles têm o composto de PVC, que é um composto termoplástico. E para vocês terem ideia, o PVC suporta trabalhar com 70 graus. Então, nós estamos saindo aí de 70 graus de um cabo convencional para 120, que é um cabo bem diferente, tá? Por que 120? Porque ele vai trabalhar em temperaturas bem altas, tá? É puramente por isso. Além disso, ele tem uma cobertura resistente a raio UV, tá? E a cobertura também é um composto termofixo, ou seja, esse marronzinho na imagem aqui é o isolante, que a gente chama de composto termofixo, e a capa é o composto de cobertura também termofixo, que trabalha com 120 graus. E uma das principais características, né? Ele tem baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, tá? Em caso de incêndio. Ou seja, se ele, porventura, pegar fogo, ele não vai exalar fumaça tóxica, e essa fumaça tóxica, ela não vai corroer, por exemplo, as estruturas e a infraestrutura das instalações das placas fotovoltaicas. Aí algumas indicações aqui, ele tem uma certificação, esse cabo ele tem que ter uma certificação, e a gente tem essa certificação da TUV 1565, conforme as normas 16612, que eu falei lá no começo, e a própria EN 50618, que é uma norma europeia, ok? Então, esse é um produto realmente diferente, tá? Capacidade de condução de corrente, então. No anexo C da 16612, da norma 16612, a gente tem lá 4 tipos de configurações com várias tabelas. Você vai ver lá C1, C2, C3, até C10. Então, aqui são as tabelas, né? Então tem cabos instalados ao ar livre, cabos diretamente enterrado, cabos em eletroduto não metálico em parede. Aí eu tenho o modo de instalação, o tipo de instalação, se está protegido ou exposto, a temperatura no condutor, tá? No caso, ele opera com 90 graus, mas pode chegar a 120. Temperaturas ambientes, então tem 20, 30, 40, até 60 graus em algumas instalações. Aí tem para resistividade térmica do solo, o que significa que são os cabos enterrados. E também tem situações onde tem uma resistividade térmica de eletroduto e a determinadas profundidades, tá? Então, aqui são várias tabelas que esse anexo C da norma traz. Nós vamos pegar um exemplo aqui para a gente falar. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com eletroduto. Então, os cabos saem da instalação que faz a interligação dos painéis e eles vão dentro de eletrodutos, ok? Igor, posso interromper aqui antes da gente seguir com o exemplo? Talvez Claro. As perguntas também já estejam indo para outras partes da apresentação, mas é bom já saber, se avisa se for mais para frente. Qual o tempo de vida útil desse cabo na exposição do tempo, com sol, chuva, todas as intempéries? Ótima pergunta. Eu não vou falar disso, mas isso é uma informação que tem no datasheet do cabo. Ele tem garantido 25 anos de vida útil, tá? Isso é um teste, inclusive, que essa norma 16612, ela exige que seja feito. É um teste de longa duração, né? Que ele faz diversos ciclos térmicos no cabo e que a gente consegue ter uma expectativa de vida útil aí de 25 anos, claro, né? Quando instalado dentro das condições previstas, né? Tá. Mais alguma outra? Sim. Além do Prisam, tem algum outro tipo de cabo que pode ser usado? Nessa instalação que faz a interligação das placas e que o cabo fica exposto ao ambiente, não. É somente o Prisam, tá?
Lógico que o Prism é uma marca Prysmian, né? Existem aí outros fabricantes que fazem o cabo solar, mas somente o cabo solar pode ser conectado nessa configuração. Isso é uma pergunta muito, muito, muito importante. Se o indivíduo colocar um cabo que não é específico para essa condição, vocês viram que o cabo ele tem uma diferença enorme comparado aos demais. Então, obviamente, ele vai ter um custo adicional aí por isso, mas ele garante que ele fica operando durante 25 anos, mesmo nas condições adversas aí do ambiente que a gente acabou de falar, né? Ele tem proteção UV, ele tem um condutor estanhado, ele tem temperatura que suporta até 120 graus, então realmente é um cabo muito diferente. E a gente viu, inclusive, tem na minha apresentação lá no finalzinho, eu vou mostrar um show de horrores aí, de cabos normais que foram instalados nessa configuração e, consequentemente, apresentaram problemas. Mais Tá. alguma outra pergunta? Mais uma só desse round, hein? Ok. Em caso de descarga atmosférica, qual a suportabilidade do cabo? Ou usa algum tipo de proteção? Existem ensaios de descargas atmosféricas, né? Eu não tenho agora esse valor de cabeça, mas sim, os cabos eles têm essa configuração que suporta durante um determinado momento, né? Um tempo de duração, e na maioria das vezes o sistema, a parte, como se diz, a parte eletrônica, a parte mais ativa do sistema, ela vai mais cedo, ela vai embora mais cedo, né? Então, as proteções devem atuar, mas mesmo assim, descarga atmosférica são situações de altíssima capacidade de energia que muitas vezes pode queimar o sistema. Por esse motivo que parques solares abertos, eles normalmente têm sempre as proteções ali, os postes que fazem a parte da proteção de captação, né, dos raios. Legal. Muito obrigada, Igor. Vamos voltar para o nosso exemplo agora do eletroduto? Vamos lá. Valeu. Então, eu até grifei agora, tá, com o quadrinho vermelho ali, eu vou usar a tabela do conjunto de tabelas 4, que fala sobre cabos em eletroduto não metálico em parede. Essa vai ser a configuração que eu adotei aqui, tá bom? E aí, eu vou considerar duas situações adicionais. Primeiro, vocês viram que o sol lá no meu projeto estava 50 graus, tá? Então, a gente vai ter que considerar aí um fator de correção para a temperatura. E também, nós vamos ter que considerar um fator de correção para agrupamento. Por quê? Olha na minha fotinha ali do eletroduto, eu vou ter dois conjuntos, né, de strings, né? Então, eu vou ter dois conjuntos de cabos, e aí esse conjunto de cabo, um interfere no outro, e por isso eu devo considerar um fator de agrupamento para esse cálculo. Então, indo direto lá na tabela da 16612, eu vou trazer aqui um ponto crítico. Eu tenho duas formas de olhar para esse sistema. Então, tem ali o cabos ao ar livre protegido do sol. Aí eu escolhi o modo 2 de instalação. O modo de instalação, ele é, por exemplo, dois cabos na vertical, dois cabos na horizontal, dois cabos separados, enfim, eu estou considerando o modo 2, que é os dois em paralelo na horizontal, ok? Notem aqui, para 1,5 milímetro quadrado e as demais seções, qual é o valor de corrente suportada pelo cabo. Eu vou comparar, isso aqui é só um efeito de comparação, cabos em eletroduto não metálico em parede, então aqui eu tenho cabo ao ar livre, protegido do sol, e aqui eu tenho cabo em eletroduto não metálico em parede. O que vocês perceberam aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui, vamos ver. Não estou vendo ninguém responder, hein? O que vocês perceberam nessa apresentação? Vou dar um segundinho.
Ou seja, dependendo da forma como nós instalamos o cabo, consequentemente, a gente vai ter maior ou menor capacidade de condução de corrente por ele, tá? Alguém falou a temperatura, mas aqui em cima, ó, capacidade de condução de corrente para cabos instalados em temperatura ambiente de 40 graus. Eu estou considerando a mesma temperatura, tá? É só aqui é 40 graus e aqui é 40 graus também. São só formas diferentes que a tabela das normas nos apresenta, tá? Então, eu estou na tabela C3 e aqui eu estou na tabela C10. A diferença aqui é que o cabo ao ar livre, protegido do sol, ele está sendo mais ventilado, ok? E o cabo em eletroduto, ele não tem ventilação praticamente, ele está dentro, contido, né? Confinado ali dentro de um ambiente. Então, a temperatura dali atrapalha a condução de corrente do cabo. Então, o que acontece? Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Cabo de 4 milímetros, nessa situação, ele suporta 32 amperes. E o mesmo cabo de 4 milímetros, nesta configuração, ele suporta 41 amperes. Então, existe uma diferença, tá, de capacidade de condução de corrente, pura e simplesmente porque um cabo está dentro de um eletroduto confinado, ali ele não troca calor com o ambiente, e no outro ele está exposto, quer dizer, ele está ao ar livre, e por isso ele troca mais calor com o ambiente e ele fica mais refrigerado. Essa é a ideia, entendeu? Olha lá, cabo ao ar livre aumenta a corrente, perfeito. No caso da seção transversal, deixa eu ver aqui, ambos estão em CC, claro, ambos estão em corrente contínua. Variação do milímetro do cabo vai influenciar no valor limite da corrente? Sem dúvida. Aqui, só para a gente falar o nome certo, tá? A seção transversal do cabo, ela é dada em milímetro quadrado, né? Ou seja, 1,5, 2,5, 4, 6. Então, é a área da seção de cobre do cabo. Então, quanto maior é essa área, sem dúvida, maior será a capacidade de condução de corrente. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. Obrigado pela participação aí de quem escreveu. O que é o fator de agrupamento? O fator de agrupamento é essa situação que eu acabei de comentar com vocês. Quando você coloca dois conjuntos, né, são 4 cabos dentro do mesmo eletroduto, ele acaba tendo dificuldade de trocar temperatura com o ambiente e, consequentemente, ele fica quente, ele fica aquecido, né? Então, você tem que considerar um fator de redução por conta desse agrupamento. Aquela tabelinha, ela te entrega a corrente elétrica para uma dupla de cabo, o positivo e o negativo. Se você colocar outra dupla de cabo junto, ele vai atrapalhar e aí vai cair essa capacidade de condução de corrente. Esse é o jeito que a gente faz, a análise, tá, da corrente elétrica do sistema. Então, lá na 16.612, anexo C, página 32, ó, fui bem específico, hein? Sugere a utilização dos fatores de agrupamento dados na NBR 5410, ou seja, o caso em questão possui 2 circuitos, porque são 2 strings, tá? Então, o fator de agrupamento é de 0,8. Então, vamos ver lá na tabelinha, olha lá, tabela 42 da NBR 5410, os fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixes, tá? Então eu vou considerar aqui, ó, ao ar livre, ou superfície, ou embutidos em conduto fechado. Nosso caso é esse aqui, tá bom? Então, nessas 3 configurações aqui, ele traz que para 2 circuitos ou 2 cabos multipolares, eu devo considerar 0,8 de fator de redução. Ficou claro aqui? Espero que tenha ficado claro, hein? Se não ficou claro, volta lá na gravação ou me pergunta aí para a gente poder esclarecer. Depois, fator de correção para a temperatura ambiente. Então, lá na tabela 40 da NBR 5410, na página 106 da 5410,
a gente vai ver a tabela 40 lá, fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas, ou seja, para linhas aéreas, ao ar livre, que é em eletrodutos, tá? E diferentes de 20 graus para as linhas subterrâneas, que são as temperaturas do solo, tá? Então, nós vamos frisar aqui, ó, diferentes de 30 graus para linhas não subterrâneas. Então, eu vou lá. Qual é o tipo de isolação do meu cabo? Eu falei lá que o cabo Prissan, ele é um termofixo, né? Então, o PVC, ele está classificado como termoplástico, o EPR e o XLPE estão classificados como termofixos, são as borrachas. E aí eu vou na temperatura ambiente de 50 graus, e aí eu vou obter aqui o fator de correção para 0,82, tá? Uma observação aqui, ó, até coloquei na tela aí. Apesar da NBR 16612 não mencionar, é coerente usar os fatores de correção de agrupamento, temperatura e de resistividade térmica do solo, que são dados na 5410, tá? Esses fatores já foram calculados aí, e, enfim, então tá tudo certo. Deixa eu ler aqui que tá vindo mais pergunta aqui. O melhor jeito de instalar seria ao ar livre, sem dúvida. Se você olhar e comparar as tabelas, você vai ver que ao ar livre o cabo troca mais calor, ele fica mais refrigerado, fica mais frio e passa mais corrente, consequentemente. Ricardo Campos, grande abraço aí, Ricardo, meu amigo, hein? O cabo mais vendido para projetos de energia solar é o 6 milímetros. Por quê? Nós vamos ver isso aqui, Ricardão. Fica tranquilo, nós vamos chegar nessa conclusão aqui. E para interligar o aterramento dos painéis para string acho que é string box, deve usar o cabo solar ou o cabo CA. Aí é o tipo de instalação, ok? Se o cabo vai ficar exposto naquela situação, então ele precisa ser o cabo que tenha a suportabilidade de irradiação UV, tá bom? Então você já está usando todo o conjunto de cabo Prissan naquela situação, põe o cabo Prissan também para fazer o aterramento, tá? Paraíba, Piauí, bom Vinícius, bom ter você aí. Seguindo aqui. Então, nós falamos aqui de dois fatores, tá? Fator de correção temperatura, fator de correção agrupamento. Agora, nós vamos fazer uma interpretação da tabela 5 da 16690, que é a norma de instalações da instalação fotovoltaica, né? Que ela fala lá na página 38, e nós estamos considerando aqui um arranjo fotovoltaico, tá? Sem proteção contra a sobrecorrente. Quem me perguntou lá no passado, no comecinho, string box ela é passiva, é só cabo que passa lá? Aqui eu estou considerando que ela não tem proteção, ou seja, é só cabo que vai passar lá mesmo, tá bom? E aí eu considero, como corrente de projeto, eu considero 1,25 vezes o meu projeto, ou seja, eu estou considerando 25% a mais como um fator de segurança, tá? Isso aqui é uma sugestão da norma, ok? Então, fazendo as contas aí, corrente total vai ser aquela corrente que a gente identificou, né, na short circuit, na STC, vezes aquele fator, então são 9,18, vezes o fator sugerido pela norma, que é 1,25, isso aí vai me resultar em 11,47, então essa vai ser a minha nova corrente para considerar no projeto. Em seguida, eu vou ver a tabela de capacidade de condução de correntes na 16612. Então, vamos lá. Na capacidade de condução de corrente, na 16612, a tabela C10, tá? Eu estou considerando aqui o 30 graus. Anota isso aqui. Por que eu vou considerar esses 30 graus? Tá bom? E aí, se for apenas 11,47 amperes, teoricamente, o nosso cabinho de 1,5 já atenderia 22, né? Ele conseguiria passar 22 amperes. Então, esse cabo aqui já está bem dimensionado para 11,47, tá?
Porém, agora a gente precisa corrigir. Lembra que tem os fatores de correção, por conta de temperatura, por conta de agrupamento? Então, agora a gente vai fazer isso aí. Então, eu pego lá a corrente desse cabo, multiplico pelo fator de agrupamento, multiplico pelo fator de temperatura, e aí eu vou ter como resultado uma corrente corrigida do cabo de 14,43. Bom, 14,43 ainda está acima dos 11,47. Então, ele ainda consegue transportar aquela quantidade de corrente. Só que tem um detalhe. A seção técnica de 1,5 milímetro quadrado, ela é validada, nós acabamos de validar ela. Só que na 5410, a seção mínima para circuito de força, ele recomenda que seja de 2,5 milímetro quadrado. 1,5 milímetro quadrado são aqueles cabinhos mais finos que são usados para instalação de iluminação, ok? Então, por essa recomendação, eu já teria que pular para o 2,5. Mas, também por uma outra questão de mercado, os conectores mais comuns existentes para fazer a interconexão entre os cabos do sistema das placas são de seção, né, são projetados para trabalhar com seção de 4 milímetros. Então, esse aqui é um detalhe técnico que, de repente, o projetista vai ter que falar assim, não, eu vou colocar um cabo de 4 milímetros porque eu vou ter conector para fazer a interligação aqui, ok? Agora vamos falar da queda. Queda de tensão. Uma queda de tensão ela está definida no item 4.3.12 da 16.690, tá? Então, na página 21 ali. Ela fala que do começo até o final da entrega ali no meu quadro, eu tenho que ter 3% da VMP, ou seja, da tensão máxima, quer dizer, na potência máxima, tá? Então, eu vou calcular no meu projeto 1,5 para a parte CC e 1,5 para a parte CA, tá? Isso é uma consideração que eu estou fazendo. A corrente, então, né, para o trecho de CC, a corrente de 8,64 na máxima, ela me equivale a 296 volts, tá? Então, eu tenho lá, desculpe, a tensão de 8 painéis com 37 volts cada um, vão resultar nos 296 volts, ok? Se eu tenho que considerar 1,5 de queda de corrente, né, 1,5%, então eu faço essa continha aqui, né, 1,5% vezes 296, eu vou ter um resultado de 4,44 volts. Esse é a queda que eu não posso, é o limite de queda que eu tenho que ter nessa configuração, tá? E aí existe uma continha que a gente vê lá no curso técnico, que é a conta da seção geométrica do cabo, ela é igual a 2 vezes a distância, vezes a corrente, vezes a condutividade do cobre, no caso, e vezes a minha variação de tensão, ok? Então, o que vai acontecer? 2 vezes 30, 30 metros é o meu dado de projeto lá, vezes essa corrente, tá? E vezes a condutividade e a queda de tensão limite aqui. Aí eu calculei lá, deu 2,56, 566 milímetros quadrados. Essa é a conta fictícia, né? Então, significa que eu teria que ter um cabo acima de 2,5 milímetros quadrados, ok? Então, tá ali, ó. O próximo cabo acima de 2,5 milímetros quadrados é o cabo de 4, ok? Então, por esse motivo, nós escolhemos aí o Prissan de 4 milímetros, que é o escolhido para o trecho de corrente contínua. Vamos pegar lá o lado agora da corrente alternada, tá? A gente tem lá que depois da saída do inversor, eu vou usar um cabo, aqui é uma escolha minha, tá? Eu vou usar um cabo da família Afumex, tá? O que é esse cabo da família Afumex? Tá? Ele é um cabo que tem condutor de cobre. Esse aqui já é o cabo tradicional que a gente usa nas instalações fixas, tá? A 5410, ela chama este cabo como cabo unipolar ou multipolar, ok? Nos cabinhos que a gente usa em casa, a 5410 ela chama
de condutores isolados. Então, aqui é um cabo, né? Um cabo aqui constituído por 3, 2 ou 5 vias, ou uma apenas, tá? Ele é unipolar ou multipolar. Ele tem a sua própria isolação, no caso aqui é em HEPR, que é 90 graus, é diferente dos cabinhos, que é 70, ok? E ele tem uma cobertura além da isolação. Então, ele reúne todos os condutores ali e põe dentro de um único cabo. É como se você tivesse condicionando ali os 3 condutores, na foto aqui, em um eletroduto. Então, a parte de capa do cabo, ela se torna a proteção mecânica do cabo, ok? E o principal característica da linha Afumex, tá? Ele é um composto que também garante aí a baixa emissão de fumaça e ele é livre de gases tóxicos, tá? Todo cabo, quando pega fogo, o cabo de PVC, ele exala gases tóxicos, porque aquela letra C, ela indica que tem cloro. E aí o cloro, quando ele reage com numa situação de incêndio, ele vira um ácido, o ácido clorídrico, né? Que é um gás tóxico. Então, esse aqui, ele está livre, tá? Ele é um produto bem interessante, por exemplo, para comércio, para instalações hospitalares, né? Muitas vezes você tem hospitais com placas fotovoltaicas lá gerando energia, tá? Então, aqui é a recomendação do cabo Afumex. Então, só um detalhe aqui da aplicação, né? Instalações elétricas em geral, indicado para instalações em dutos, canaletas, no solo ou exposto ao ar livre. Locais com alta concentração de pessoas e rotas de fuga difíceis, tá? Ele está de acordo com a NBR 13248. Professor, essa temperatura VMP não pode ultrapassar a temperatura de 320 watts. No caso, tem que ficar sempre inferior a 320 watts. Imagino que sim, eu não entendi muito bem a pergunta aqui, mas a tensão VMP, tá? Aí é uma questão de nomes, tá? Então, a tensão VMP, que é a tensão na MP, significa máxima potência, né? Então, na MP, normalmente ela não deve ultrapassar aí os 320 watts, que é a potência da placa. Acho que é essa a pergunta. Continuando, o meu sistema do trecho CA, eu estou considerando ele dentro de um eletroduto também, tá? Então, ele vai ter lá a saída do inversor, 230 volt, a corrente de saída, 21,6 amperes, sendo que essa corrente de saída, ela é dada, né, é um dado do inversor que nós estamos usando. Isso aí pode variar de acordo com a eficiência de cada inversor, ok? E aí, eu estou considerando lá 15 metros de cabo de ponta a ponta, tá bom? Então, de acordo com a 5410, eu vou olhar na tabela 33 os tipos de linhas elétricas. E aí eu escolhi lá o tipo 4, 6 ou até mesmo o 8, tá? Por que um deles? Porque todos eles, se vocês olharem na coluna extrema direita, eles vão resultar no método de referência igual. É similar, né? O método B2, ou seja, cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto. Ou cabo multipolar em eletroduto aparente, seção não circular sobre a parede. Ou também, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, tá? Você veja que todos eles estão levando para o cabo multipolar, que é o Afumex que eu escolhi lá em cima, aquele de 3 condutores, ok? Então, todos esses métodos aqui vão levar ao método de referência B2. Depois eu vou na tabela 37, que ela fala sobre capacidade de condução de corrente, tá? Para os métodos A1, A2, B1, B2, C, D e tal, tudo. E eu tenho que ir na tabela 37, porque eu trabalho com uma isolação de EPR ou XLP, que é o termofixo, né? Que é o cabo Afumex. Temperatura no condutor, 90 graus.
e temperaturas de referência do ambiente de 30 graus. Olha aqui que eu falei para vocês anotarem lá. Porque a referência da NBR 5410, ela sempre está trazendo para 30 graus. E aí, quando eu faço qualquer correção, eu tenho que estar sempre na referência de 30 graus. Por isso que eu pedi para vocês tomarem nota naquele slide anterior lá. Então, como a gente definiu, né? Corrente de projeto vai ser 21,6, que é a corrente do inversor, vezes 1,25, né? Que é aquele fator de segurança. E aqui esse fator de segurança depende do conhecimento do projetista, depende da experiência do cara, se ele vai considerar futuras expansões, ou seja, pode ser no mínimo 1, mas eu estou considerando aqui 1,5. Ou melhor, 1,25. E aí eu chego numa resultante aqui de 27 amperes. Bom, considerando lá o método B2, para uma corrente de 27 amperes, então eu tenho que achar uma corrente acima de 27 amperes. Então eu achei lá o 30, né? Então eu achei aqui, ó, setinha vermelha 30, e aí, consequentemente, ela indica o cabo de 2,5 milímetros quadrados, ok? Então, 2,5 milímetros quadrados, a corrente IZ do cabo, ela é maior do que a corrente IB do projeto. Então, 30 é maior do que 27. Até aí, tudo bem? Tá tudo certo. Mas aí eu tenho que considerar os fatores de correção de temperatura. Vamos lá na tabela 40. Aí eu falo, bom, cabo com isolação EPR ou XLPE. Lembra, né? A minha temperatura do ambiente era 50 graus, né? E aí eu vou usar o fator de 0,82 para corrigir essa corrente. Então, fazendo o cálculo de novo, tá? Então eu pego lá o 2,5, pego os seus 30 amperes e eu corrijo com o fator. O que vai acontecer? Olha lá, aqui no Piauí, só 50 graus para cima. Tá vendo aí? Ó? Aí você tem que levar lá para baixo da tabela ainda, né? Considerar uns 70, 80 graus, né, Vinícius? É isso aí. Então, 30 amperes vezes 0,82, eu vou resultar em 24,6. O que significa isso? Significa que o meu cabo, que aguentava 30 amperes, ele passa a suportar, com aquele fator de correção, ele passa a suportar apenas 24. E aí, meus amigos, ele fica abaixo da corrente de 27 amperes, que é o projeto que a gente está considerando. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ir para o próximo cabo, que é o 4 milímetros, e aí, consequentemente, eu faço a conta de novo, olha lá, ó. Ele aguenta 40, né? Então, 40 vezes 0,82 dá 32,8. Então, 32,8, ela é maior do que 27, ok? Portanto, a minha seção escolhida vai ser a seção de 4 milímetros. Falando da queda de tensão, aqui muda um pouquinho, porque quando a gente trabalha em regime de corrente alternada, aquela continha, a gente adiciona aí o cos-φ, né? O cosseno φ, que é o fator de potência. E nesse caso aqui, para efeito de cálculo, eu estou considerando um fator de potência 1, ok? E então, bastaria eu pegar lá os 230 volts, que é a saída do meu inversor, 1,5% disso dá 3 volts, 45, e aí eu jogo na formulinha lá, ok? Eu vou resultar em 4,128. Então, significa que 4 milímetros não é mais suficiente, eu tenho que ter um 4, alguma coisa, vírgula um pouquinho mais. Só que nas seções de cabo não tem, né? 4,1, né? Então, qual que é o próximo cabo acima de 4,1? Aí seria realmente o cabo de 6 milímetros, e por esse motivo a gente escolhe os 6 milímetros. Aqui no regime CA, eu vou também trazer uma técnica de critério de curto-circuito, tá? E aqui eu vou trazer uma teoria, não sou muito especialista no tema, porém, se quiserem consultar, eu vou dar o caminho das pedras. O que vai acontecer aqui? Se eu considerar no pé do inversor aqui, ó, um curto-circuito, tá? Entre fases, o que vai acontecer? Eu vou unir dois cabos, ok? Nesse momento, eu vou ter uma corrente de curto-circuito altíssima circulando
no neutro e uma outra no fase, tá? Até chegar lá do outro lado no meu quadro. Então, tem uma norma, que é a NFC 15100, ela tem um cálculo aproximado e que tem uma boa aproximação, tá? Que faz da seguinte maneira, ele considera que a corrente de curto-circuito, ela é de 0,8 volt, ou melhor, 0,8 vezes a tensão do sistema, e Z máximo, dividido por Z máximo. Z máximo é a impedância daquele sistema. Então, como a gente está falando aqui do cabo, qual que é a impedância do cabo? E como a gente está falando de tensão, qual que é a tensão da operação? Tá? Então, vamos lá. A impedância do cabo eu consigo assim, ó. A resistência, que é igual à impedância, é igual ao ρ vezes a distância dele, vezes a seção. É assim que eu consigo. Então, aqui só um detalhe, tá? A impedância, a gente sabe que é a soma de todas as resistências, né? Então, eu tenho lá, em um sistema indutivo, eu tenho que considerar a reatância indutiva. Se eu tenho um sistema capacitivo, eu tenho que considerar a reatância capacitiva. Aqui, como a seção do cabo ela é pequena, eu desprezo isso porque é um valor muito pequeno. Então, eu só considero a resistência. Então, portanto, a minha resistência ela é igual à minha própria impedância, ok? Então, para o cálculo da resistividade, eu vou usar o ρ do cobre a uma temperatura máxima de 250 graus, que é o regime de curto-circuito, tá? Em um momento de curto-circuito, o cabo atinge uma temperatura altíssima, 250 graus. Então, é isso que nós vamos considerar. Eu só tenho que corrigir, então, que o ρ do cobre na temperatura de 20 graus, ele vai para 250. Então, existe uma formulinha, que é essa que está na tela aí, quiserem dar um print, tá? Essa aqui é a resistividade, ou melhor, a condutividade específica do cobre, vezes um fator aqui, e é uma dada temperatura. Contando que a gente vai a 250 graus, eu vou corrigir de 20 graus para 250, e é isso que essa fórmula está fazendo. Então, eu chego a um ρ aqui desse valor de 0,03282 milímetros quadrados vezes ohms por metro. É uma unidade de medida aqui dessa resistividade do cobre, do ρ, ok? Então, fazendo a conta, R é igual o ρ vezes a distância vezes a seção. Então, eu tenho aquele ρ que a gente acabou de calcular, vezes os meus 15 metros, vezes 2, porque ele vai e volta, né? A fase e o neutro. E depois, considerando aqui o cabo de 6 milímetros, que é o que a gente chegou lá no cálculo atrás. Então, eu vou ter uma resistência, que no meu caso aqui ela vai ser considerada como a própria impedância, de 0,16411. Aí eu faço aquela formulinha que nós vimos na NFC 15100. Então, é 0,8 vezes a tensão do inversor vezes a minha impedância do cabo. Eu chego a uma corrente mínima de 1.121,19 amperes. Aí a 5410 ela me fala o seguinte: meu amigo, para você considerar o critério de curto-circuito, você tem que atender a integral de Joule. Ela não explica como nós chegamos a essa corrente, por isso que eu expliquei aqui. A norma só fala, tem que atender a integral de Joule, que é isso que está na tela agora aqui. E o que fala essa integral de Joule? Ela fala o seguinte, que para uma determinada seção, em uma condição adiabática, eu vou ter um tempo de atuação do meu sistema de proteção, ou seja, do meu disjuntor, fusível ou etc., da minha chave de atuação, tá? E o cabo vai ficar submetido àquela quantidade de corrente e ele tem que suportar aquela quantidade de corrente durante aquele determinado tempo. Tá? Então, é mais ou menos isso aí, espero que tenham entendido aí, tá bom? Então, a gente vai jogar aqui na fórmula o seguinte, eu estou considerando um tempo de atuação da minha proteção de 0,5 segundos, ou seja, 50 milissegundos. Existem proteções que atuam até mais rápido e tem outras proteções que atuam até mais devagar, mas aqui é uma consideração apenas.
vocês vão ver que quanto mais tempo essa proteção demora para atuar, maior vai ficando a seção do cabo, porque é um cálculo inversamente proporcional, tá bom? Então, jogando lá na fórmula, eu pego lá a corrente, vezes o meu tempo de 0,5 segundos, e tudo dividido por um K, que é um fator aqui que a gente usa. Então, eu vou resultar aqui em 5,54 milímetros quadrados. Beleza, então significa que o cabo de 6 milímetros atende ao critério de curto-circuito também. Então, ele atendeu anteriormente ao critério de capacidade de condução de corrente e agora ele atendeu com relação ao critério de curto-circuito. Feito? Então, resumindo aí, ó, conclusão, tá? Capacidade de condução de corrente, ela é do caso do cabo de corrente contínua, a gente vai usar o PRISAM, à sua esquerda do vídeo. Nós calculamos lá 2,5 ou 4, mas pelo critério de queda de tensão, nós chegamos a um resultado de 4 milímetros. Já no trecho de corrente alternada, eu calculei a capacidade de condução de corrente para 4 milímetros, a queda de tensão eu calculei 6 milímetros, e o curto-circuito eu calculei 6 milímetros também. Então, quais são as seções escolhidas? A gente tem que escolher sempre as seções maiores. Então, está aí na tela sempre o 4, no caso do PRISAM, e o 6, no caso da corrente alternada, ok? Para quem está falando aí, está meio perdido, a gente vai ter o vídeo aí, tá? Vai divulgar aí a apresentação. O áudio está falhando para você, então por isso que você pode estar perdido, não deve estar conseguindo captar tudo, mas fique em paz aí, é só aguardar nos próximos capítulos aí que a gente vai divulgar através do canal da Albatec, e nós vamos divulgar aí esse conteúdo, tá bom? Aí vai ficar fácil para você. Só rapidamente aqui, acabamos então o cálculo, tá? Eu vou trazer o show de horrores que eu falei que eu ia trazer, que eu acho que é importante. Problemas na instalação. Um amigo lá perguntou, pô, mas na instalação fotovoltaica, só pode colocar o cabo PRISAM? Sim, tá? Resposta curta e grossa. Se eu não colocar o cabo PRISAM, olha o que acontece aqui, ó. O cabo que não suporta, né, aquela condição severa, ele vai craquelar, ele vai deixar o condutor exposto e vai gerar, consequentemente, um incêndio. Pessoal, lembra de uma coisa, a gente está falando aqui de uma usina, tá? Aí o pessoal fala, não, mas é uma instalaçãozinha doméstica, mas independente, uma instalaçãozinha doméstica, você está colocando uma usina que está gerando energia em corrente contínua na cabeça de pessoas, né, no telhado. Então, muito cuidado aqui, a gente tem que ser muito sóbrio, né, muito coerente quando a gente for fazer a instalação da maneira correta. E os cabos são eles podem ser causadores aí de problemas, porque se você não escolher o cabo certo, você pode causar um problema como essa magnitude. E aí, por isso que eu trago essa outra consideração, esse outro slide, tá? O outro slide, ele comenta o seguinte, à sua esquerda, você vai ver que os cabos da NBR 7286 são os cabos tradicionais que a gente vê na norma 5410 e também nas instalações fixas. Já a 16612, ela foi criada por uma demanda do mercado, onde ela traz requisitos e desempenhos especiais para cabos fotovoltaicos, tá? Então, são normas são cabos com características diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, condição de regime permanente para o caso do cabo multipolar e do cabo unipolar. Ele trabalha com o condutor a 90 graus e não pode ultrapassar essa temperatura, tá? Já nos casos onde eu tenho as condições dos cabos solares, eu posso trabalhar com 90, mas eu posso ultrapassar. Por um período aí de 20 mil horas, ele pode ainda, inclusive, operar com 120 graus, tá? Por exemplo, numa situação do sol direto, né, no pico, né, no principal momento ali de irradiação solar, então, muito provavelmente, eu vou consumir bastante corrente elétrica, e aí o cabo tem que suportar essa condição.
Outro ponto, isolação, né? Essa norma aqui da esquerda, ela traz que são os compostos de copolímero, termopolímero, etileno, propileno, que é o famoso EPR, HEPR, EPR 105 e tudo mais. Já na norma 16612, a gente fala de composto não halogenado, e ainda termofixo, né? Ou seja, são tanto na isolação quanto na cobertura, tá? E aqui no caso da esquerda, a cobertura dos cabos ela é em PVC ou em polietileno, que são compostos que não são termofixos e que, consequentemente, não suportam 120 graus conforme aquela sugestão da norma, ok? E o principal aqui, senhores, a marcação. Todo cabo que vai aplicado ao sistema fotovoltaico, ele tem que estar escrito lá, ó, uso em sistema fotovoltaico. Se não tiver escrito isso aí, não é o cabo adequado, ok? O pessoal está falando que o áudio tá baixo aí, tá todos, sim ou não? Marcela, me dá um Para mim, feedback aí. não, para mim tá bom, eu tô Pô, ouvindo eu só bem, vi de tá, de um Igor? recurso que Eu não eles sei, têm às que eu vezes achei é assustador, né? conexão, mas não Que tá eles cortando, conseguem, não. tipo, Perfeito, ler os perfeito. dados de um Então, outro vamos lá, formato. vamos seguindo. Para mim está perfeito também. Obrigado então pelo feedback aí. Bom, então o cabo Prisam, como eu falei, o cabo solar, ele é um cabo certificado, ele passa por todas as características e requisitos da norma. Quem certifica não é a Prysmian, quem certifica é um terceiro, ou seja, a TUV, vocês devem ter ouvido falar já da TUV, né? Ela é um órgão certificador, e aí o pessoal acaba certificando essa família de cabos. Eu convidaria vocês também a assistir, tem no canal da Prysmian Group Brasil, digita no YouTube lá, Prysmian Group Brasil, tem uns vídeos interessantes. Um deles é esse, é uma cabine onde o cara faz ali irradiação solar, ozônio, temperatura, umidade, um monte de coisa. Ele simula naquela cabine. E aí ele fez com cabos da Prysmian e cabos de outros concorrentes. E aí vocês vão ver o resultado ali que é bem diferente, tá bom? Então, vale a pena conferir. Uma outra coisa, um outro teste que tem lá no nosso canal do YouTube, é um teste de temperatura, tá? Onde a gente testou o conector. Colocamos lá o cabo do concorrente, o cabo da Prysmian com Prysmian, o cabo da Prysmian com concorrente, e aí vocês veem o resultado termográfico, o resultado da temperatura nessa situação. Obrigado aí, Marcela, por compartilhar o canal do YouTube. Tá lá no chat, hein, gente? É só clicar lá. E para a gente finalizar aqui, ó, só um negocinho para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha. Um sistema solar de 1 megawatt, isso é um caso real, a gente participou. Ele consumiu lá R$150 mil de cabo Prisam. Se eu fosse usar o cabo B, seria um cabo 7286, por exemplo. Eu não estou dizendo que o cabo 7286 é ruim, eu só estou dizendo que ele não é adequado para essa configuração, tá? Ele é muito bom, inclusive, para a situação com a qual ele foi projetado, que é a instalação fixa, predial e etc. A gente gastaria 125 mil. Então, se eu for usar o cabo errado, eu economizo 25 mil reais aqui nessa configuração. Só que é o seguinte, eu vou ter problema se eu usar o cabo errado, tá? Mais cedo ou mais tarde vocês vão ver problema. Vai dar incêndio, vocês vão ter que fazer o quê? Vai ter que trocar esse cabo. E aí você vai ter que comprar um cabo correto. Então, você vai gastar com o custo de um cabo certo, você vai gastar, além dos 125, você vai gastar mais 150 do cabo certo. E também você vai ter um custo médio de mão de obra de 100 mil reais, tá? E outra, quando a gente não gera energia, a gente deixa de ganhar dinheiro. Ou seja, o cliente que contratou para você lá, ele está deixando de ganhar dinheiro. Então, nessa situação de um parque de 1 megawatt, ele vai deixar de ganhar 50 mil reais, porque ele não está gerando energia, tá? Então, olha só o tamanho do custo aí que você teria caso você opte por o cabo errado, tá? Isso numa situação de uma geração centralizada, uma geração grande de 1 megawatt. Perfeito? Gente, é isso. Aqui está o meu e-mail, igor.delibore@prismiangroup.com, e aqui
eu despeço de vocês, me voe, fico aberto aqui às dúvidas e comentários, tá? Espero que tenha sido clarificador para vocês, tá? E estou à disposição para responder aí aos questionamentos. Certo, Augusto? Deu para entender? Para mim aqui foi perfeito, amigo. Toda essa parte de cálculo de cabeamento, a explicação foi precisa. Legal, muito bom. Você Então, colocou semana os que vem, conceitos que muita gente ignora no projeto elétrico. Igor, exatamente. Fator de agrupamento, fator de correção de temperatura, e depois só dá problema. o pessoal Exatamente. está agradecendo aí a excelente aula que teve e deixando bastante parabéns aqui nos comentários aqui. Obrigado aí, Igor, mais E uma deixar vez. claro, né, Igor, o Calandra, que tem de hoje a 8, né? É o complemento dessa aula, né? Desse treinamento. Exatamente. De E hoje a que 8, a certificação, pessoal, só adiantando, se me permitirem, tá? A certificação, pessoal, vai ser emitida com a conclusão dos 2 dias. Então, quem vai me dizer que quem foi aprovado é a própria Prisma pelo Zoom, eles têm como verificar quem participou, vão me dar a lista dos aprovados e só então, na próxima semana, após o segundo evento, tá, é que eu vou ter a lista dos aprovados para poder emitir certificado de participação do treinamento. inclusive quem não fez pergunta não vai ter o certificado, tá? Vai passar, O quem não Igor, fez pergunta vai passar pela sua provinha, correto, Igor? Exatamente, o Igor faz uma exatamente. provinha aí, essa provinha do Igor no final da aula Nossa é complicadérrima, cara. Ô Marcelo, acho que a apresentação da próxima aula, ela será mais curta, tá? Aqui ela realmente tinha uma carga técnica bem profunda, tá? Mas a próxima será mais curta. Então, acho que vai dar tempo da gente fazer talvez algum quiz aí, alguma coisa. Vamos pensar num negócio mais Vamos, dá para interativo. montar. Legal, gosto. Uhum. A Já acabou legal. gente faz assim, ó, já fizemos em outras modalidades, tá, pessoal? Espero que continue aí, o recadinho é rápido. Você pode usar o próprio celular ou até mesmo o computador, e aí eu faço a pergunta, aí vai aparecer na tela e você clica e responde, tá? Em forma de quiz mesmo, e aí a gente vai ter o resultado. A cada pergunta a gente tem resultado dos competidores ali, quem está sempre acertando, tá? Então, o tempo e a velocidade da resposta também vai contar. E aí a gente vê quem vai ser o grande campeão aí, tá? É bem legal esse quiz aí, Marcela. Vamos Não, vamos preparar para a fazer. próxima aula e daí a gente dá um Sim, que a brinde gente aí vai... para quem for ficar ali em primeiro, segundo, terceiro lugar. Combinado, vamos fazer isso sim, acho bem legal, e aí a gente faz a prova nesse teste. Ó, o O José, Igor, Pessoal, estou vendo aqui no chat, estão pedindo, eu só vi um PDF, material em PDF dele, a gravação, pediram um bando de coisa aqui. Augusto, vamos combinar o seguinte, porque você falou do certificado. Será que a gente consegue disponibilizar a apresentação junto com o certificado? A gente te passa para compartilhar com o pessoal essa apresentação? Talvez seja um bom caminho, né? Que aí a gente já manda as duas aulas juntas. Se você me passar o material para mim agora, eu já passo para todo mundo que estava matriculado. Tá Tem bom, tanto no combinado. grupo quanto em lista de transmissão. Aí eu mando Legal. para eles. Se Tá bem. me mandar, eu já mando. Isso aí, gente. Calandra, Então a tem meu gente contato. disponibiliza o material. ótimo, ótimo. Beleza, ótimo. Marcelão ia falar alguma coisa aí? eu ia falar só complementando que o cabo Prissan não aqueceu tanto igual a cabeça da gente aí, tá? Mas tá de parabéns, cara. Gostei. Não, essa foi a intenção mesmo. Show de bola. A gente trazer realmente um item, eu acho que é assim, eu participo do comitê da norma e a gente sente muita carência por parte dos instaladores, por parte dos projetistas, da própria instituição aí de ensino. Muitas vezes a gente tem que interpretar,
as normas, né? E às vezes as normas não estão tão claras assim. Então, aqui a gente procurou ter o máximo de didática possível para realmente ajudar e contribuir aí com a equipe da Ubatec e seus associados, né? Então, a intenção foi essa mesmo, de dar uma queimada na cabeça. Eu garanto que tudo que a gente falou aqui, a gente absorve só um pouquinho, então o conhecimento, ele vai ser conseguido a partir do momento que o pessoal revisite ali, né, as informações que a gente for disponibilizar, e aí você faz o exercício para, inclusive, ponderar e pegar erros meus, hein? Se alguém pegar erro meu aí, eu vou ficar muito feliz de ter alguém aí compartilhando conhecimento comigo, tá bom? Combinado. Muito bom. Ô, Igor, como é que você vai fazer com esse quiz? Qual o procedimento? É assim, ó, é um Eu acho que você site. falou e eu estava prestando atenção no chat e acabei não entendendo a informação corretamente. Me perdoe. Se a Marcela quiser explorar aí, Marcela, acho que ela tem Sim, mais conteúdo do que eu. é assim, Augusto. A gente prepara esse quiz. Ele é você, né? As pessoas que vão participar, no momento a gente compartilha a tela. Vocês conseguem acessar pelo site que a gente disponibilizar, ou até pelo celular também, dá para baixar um aplicativo no celular para fazer parte desse quiz, e aí ele é bem interativo, é assim, a gente tem um tempo estipulado, né, não sei, 30 segundos para responder uma pergunta. Aí a gente tem que, todo mundo responde, é um momento bem tenso, assim, né, quando a gente faz esse quiz, acho que todo mundo fica bem concentrado na tela do computador, que a gente mostra as perguntas e o pessoal vai respondendo, porque a pontuação, ela é calculada por quem responde certo e quem responde mais rápido. É bem dinâmico, a gente prepara as perguntas assim. O pessoal está falando no chat aí, Marcela, e realmente é o Kahoot. Isso, é o Kahoot, é isso aí, essa é a plataforma. Tem um ranking, isso mesmo, tem um ranking, e segundo o Calandre aí, ele vai fazer uma premiação para os 3 primeiros colocados, hein? Então, acho que vai ser interessante aí. Só que assim, eu não vou fazer pergunta, obviamente, não vou fazer pergunta muito ruim, tá? Só vou fazer algumas pegadinhas, vou fazer algumas perguntinhas um pouquinho, né? Sobre o conteúdo que nós estamos vendo apenas, tá? Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, tá? Pergunta do tipo, ó, quando que a Pirelli fez iniciou, né, a fabricação de cabos no Brasil? Essa é uma pergunta interessante. Tá lá na apresentação, hein? Quais são as marcas do Grupo Prysmian? Exatamente, tá na tela aí, ó. Boa, tá na tela. Essa é fácil, hein? Já vão anotando aí, gente, que aí vocês vão conseguir êxito nas perguntas, tá bom? São perguntas assim, perguntas genéricas. Quem foi o último presidente das 2 últimas edições, por exemplo? Aí a gente vai, né? Legal. Quando que é a próxima que tá marcado? Dia 21. Legal. Daqui a 8 dias, né? Como diz o Augusto aí, de hoje é 8. Semana que vem, no mesmo horário, às 19 horas. E aí a gente já tem uma apresentação um pouquinho mais curta, né? E aí a gente usa esses momentos finais aí para fazer o quiz, ok? Excelente. Então, a programação vai fazer o quiz na próxima aula, somente para ficar claro que depois começa o pessoal a perguntar, os que não puderam participar, vão começar a me perguntar somente para não ficar com informação trocada. Perfeito, gente. Ô, Igor, deixa eu te perguntar, do outro treinamento, você não tem o quiz, não? De cabeamento estruturado? Aí a gente pode providenciar, né, Fábio? Para o próximo treinamento, a gente pode providenciar sim. Tá bom? Show. Excelente. Porque, na verdade, o pessoal já pediu, né, mais um treinamento aí de cabeamento estruturado, então a gente já vai programar esse novo treinamento, vai ser o Rodolfo que vai fazer, certo, Fábio? Isso. E aí, na sequência, também já bola aí um quiz para fazer realmente o aprendizado do conteúdo, ver se o pessoal está prestando atenção mesmo, né? Isso aí, é muito bom esse quiz aí e vai ser muito legal a participação do pessoal aí que está presente na live. Boa.
Senhores, Perfeito. ficamos aqui então? Agradeço aí a atenção de todos, Augusto, Marcelo, Igor, Marcela. Foi muito bom aí. Obrigado a todos os participantes aí. Boa noite para vocês aí. Com Deus aí. Boa noite, gente. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Até a pessoal. abração. Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Quinta. Valeu, Igor.